Gênesis 45, versículo 1 a 8, começando no primeiro, diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é eterna, perfeita e poderosa. Peço agora que o Senhor me use, fale através de mim, me dê o teu poder esta noite, nos dê ouvidos para ouvir. Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então esta noite. Estamos voltando aqui para o nosso estudo de Gênesis, e nós estamos já na terceira semana, nós estamos revendo os capítulos 42 a 45, e a primeira vista que tivemos no mês passado, nós vimos um outro tema do que estamos vendo agora. Estamos vendo 2 temas, mas voltando e revendo esses capítulos, nós vimos o 42, o 3 e o 4. Hoje nós vamos ver o 45, na semana que vem vamos começar um outro tema e um novo capítulo, o capítulo 46. Mas estamos vendo aqui, nesses últimos capítulos, nas últimas semanas, justamente o tema A Salvação Ilustrada nos Irmãos de José. Estamos vendo os paralelos e as semelhanças que existem entre o que ocorreu nesse episódio na vida dos irmãos de José e como isso reflete na doutrina, como isso reflete na salvação, e não só do perdido, mas também na salvação do crente. Você fala assim: pastor, como assim a salvação do crente? O crente já não é salvo? Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala sobre a loucura da pregação que salva o crente. A palavra salvar, ela não tem apenas a conotação de salvação espiritual, é também a salvação de preservação, de livramento. E o crente pode ser salvo, ele pode ser liberto, ele pode ser livrado, ele pode ser restituído. Salvação também inclui um crente, uma pessoa que é salva, ela é filho de Deus, o nome está escrito no livro da vida, está a caminho do céu, mas por algum motivo se desviou, saiu do caminho, se encrencou, se complicou a vida. Existe salvação no sentido de resgatar essa alma que está enlaçada pelos laços do diabo e salvá-la e trazê-la de volta para os caminhos de Deus. Não que ela deixou de ser salva, não que ela deixou de estar a caminho do céu, mas ela vai ser trazida de volta para os propósitos e para os caminhos, as veredas do Senhor. Então, o que nós estamos vendo sobre a salvação ilustrada na vida dos irmãos de José vale para o perdido, e como isso funciona, como a carne funciona para aquele crente que está desviado, como ele pode voltar, e como isso funciona também, essas semelhanças, paralelos se aplicam também a isso. E outra coisa importante é para nós, e eu digo nós, um nós esperançoso, nós que estamos andando firmes e fortes e retos no caminho do Senhor, para a gente entender como a nossa carne funciona. Porque todos nós que somos salvos, nós temos a carne. Nós temos essa contenda. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5 sobre o espírito e a carne que estão brigando, contendendo, lutando um contra o outro. E se a gente entender um pouquinho de como a carne pensa, funciona, e os paralelos que nós podemos ver e temos visto na vida dos irmãos de José, nós podemos então estar mais equipado e preparado para vencer essa batalha que todos nós travamos. Você está aqui hoje, você fala: pastor, que batalha é essa? Então a coisa está bem pior. Está muito pior do que você imagina. Existe uma batalha diária, constante. Até quando, pastor? Até o dia que ou você morrer ou Jesus voltar, nos transformar e nos levar. Até lá haverá essa constante batalha com a carne, a natureza que não foi erradicada.
nós devemos estar controlando, mortificando, a Bíblia fala, e sempre vigiando, mas ela não está morta. E se a gente der perninha, se a gente alimentar, der corda, ela vai sim levantar a sua triste cabecinha. Então, vamos ver aqui mais algumas coisas que nós temos visto, que caracterizam então a salvação ilustrada na vida dos irmãos de José. Olhem comigo então no versículo 1, e diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem, e ficou com ele, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Note bem, o versículo termina dizendo que José se deu a conhecer a seus irmãos. No versículo 1, no final, está dizendo que ele se revelou. Ele falou: finalmente, os irmãos não faziam a mínima ideia que ali era José, o irmão deles. Não faziam a mínima ideia. Mas no final, ele está fazendo justamente isso, está se revelando. Agora, olha a primeira palavra no versículo 1. Essa palavrinha aí, então. A palavra então. A palavra então, ela indica que o que precedeu é o resultado ou o motivo pelo que vai seguir. Se eu falo então, eu estou dando um motivo ou a causa, eu estou dando continuidade a um raciocínio, estou fechando um circuito, digamos assim, do porquê aquilo foi feito. Então, ambos os irmãos de José, quanto à carne, perdida ou salva, ambos só enxergaram o Salvador, no caso aqui de José, entenderam que era José de fato. Ambos só enxergam o Salvador depois de se enxergarem como eles são. Entenda? Uma pessoa perdida nunca vai enxergar quem é Cristo, nunca vai conceber, aceitar, sintetizar o fato de que ali é Cristo, até que aquela pessoa se enxergue como ela realmente é. Igualmente, o crente desviado nunca vai enxergar o caminho de volta até que ele enxergue que ele está fora do caminho de Deus, ele se enxergue como realmente ele é. Agora veja só, o versículo 1 do capítulo 45, ele é um versículo, qual é o versículo anterior a esse? Porque é nesse versículo que nós vamos ter o então. O versículo 1 de Gênesis 45 segue o versículo 33, que é o último versículo de Gênesis 44, o que precede. E se você olhar no versículo que precede, aí você vai entender o então. Lembrando disso, gente, a Bíblia foi inspirada e preservada por Deus, amém? Os capítulos não. Os capítulos e versículos, isso não tem nada a ver com divinação, com divina inspiração ou preservação. Tá? Isso foi uma coisa que os homens colocaram para facilitar a gente dar uma referência. Já pensou? Abra aí, lá em Gênesis, aquele capítulo que fala que José se revelou para seus irmãos. Ninguém ia achar aquilo. Então, foi implementado essa divisão de capítulos e versículos, mas não quer dizer que um capítulo não tem nada a ver com outro capítulo, muito pelo contrário, tudo é uma sequência lógica. Então, se você olhar no capítulo anterior e no último versículo do último capítulo, nós vamos ver o que é que está atrás desse então. E lá no versículo 33, ou seja, é o final do capítulo, é bem o último, mas o final, diz assim, agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Essa palavra então está indicando que algo aconteceu antes do versículo 1. Algo foi dito, algo ocorreu. E o que ocorreu foi, depois do então, foi que José se revelou, e antes do então aconteceu, foi que Judá, que era o porta-voz melhorou assim? Que Judá, que era o porta-voz do grupo, ele falou o quê? Fique teu servo em lugar deste moço por escravo. Finalmente, abaixa um pouquinho aqui, o volume está muito alto, eu não quero machucar os tímpanos dos irmãos. Finalmente, o que houve foi que eles reconheceram o pecado deles. Eles reconheceram que eles eram nada mais, nada menos do que escravos. Ele falou: olha, o que eu mereço, o que a gente merece é ser escravo. Por quê? Lembra o que eles fizeram todos aqueles anos antes? Eles venderam o seu irmão José a quê?
a escravidão. Então aqui eles estão praticamente reconhecendo e assumindo e dizendo que são merecedores daquilo que fizeram. Aqui eles estão se enxergando pelo que eles realmente eram. E foi só depois de Judá, como disse o porta-voz dele, que se colocou naquele lugar, demonstrou aquela atitude. No capítulo 44, foi que no começo do capítulo seguinte, 45, que José pôde então se revelar para eles. Eles não estavam prontos até aquele momento para serem revelados. Por quê? Porque José, eles já tinham ido e vindo para José um bocado de vezes, tinham estado no palácio, foram presos, foram soltos, voltaram de novo, jantaram com ele. Havia havido muita interação entre José e seus irmãos. Porque só agora que José decidiu se revelar, se mostrar, falar, olha, eu sou o seu irmão José. Por que até agora? Porque justamente chegou o ponto em que eles estavam prontos, quando eles reconheceram, eles se enxergaram. Ninguém jamais vai ser salvo por Jesus Cristo até aquela pessoa se enxergar. A pessoa nunca vai conseguir enxergar Cristo como Salvador até ela se enxergar como pecador em necessidade de salvação. O crente desviado nunca vai voltar para os caminhos de Deus se ele ficar justificando e dando desculpas, o porquê que ele está fazendo aquilo, e porque aquilo é uma exceção, e ele é um caso especial, e não se aplica para ele, porque ele é uma forma, ele é uma pessoa blá, 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 blá. Enquanto a gente não enxergar a nós mesmos como nós somos, então o resultado vai ser que nós vamos sempre estarmos cegos. Deus não vai se revelar, Ele não vai brilhar a sua luz para que a gente possa segui-la de volta para o seu caminho. Por isso que Jesus fala, que Deus fala, confessar e o quê? Deixar, e não encobrir. Aquele que encobre a transgressão, o que é encobrir a transgressão? A pessoa fica justificando, dando desculpa, deixando para lá, fingindo que não é com eles, né? E aqui, finalmente, os irmãos deles perceberam, falaram, sabe uma coisa? Somos escravos. A gente não tem desculpa. Eu não sei como que esse copo foi bater na sacola aqui, na bagagem do rapaz. Mas sabe uma coisa? Nós não somos nada melhor do que escravos. Fiquemos como escravos, mas deixa ele embora. Pronto, quando eles fizeram isso, colocaram lá embaixo, no chão, digamos assim, aí José pôde então vir e se revelar para ele, porque a salvação não vem das obras, mas vem da nossa fé em Cristo. A salvação não vem das obras, mas nós deveríamos viver como se dependesse. Entenda? Eu não estou dizendo, nunca disse, nunca vou dizer que salvação é pelas obras. Agora, o crente deve viver de tal forma como se fosse. Nós devemos viver como se as nossas obras, a nossa vida, a nossa justiça fosse nos salvar. Não salva. A nossa justiça são como trapos de imundícia, Isaías falou. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós deveríamos viver como se fosse pelas obras e como se dependesse da nossa justiça. Essa deve ser a nossa atitude que nós devemos viver, porque a salvação não nos dá liberdade para pecar em paz. Deus nos salvou e colocou o seu sangue sobre nós para a gente sair por aí, pintar, bordar, viver como a gente quer, na paz e segurança de que está tudo perdoado, está tudo certo. Deus não nos salvou para isso. E se alguém diz que é crente, vive uma vida de pecado intransigente e tem paz, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala que o crente não vai ter paz. A Bíblia fala que Deus ele açoita todo aquele que recebe como filho. E se nós temos disciplina, somos tratados como filho. Mas se nós não temos disciplina, então sois o que a Bíblia fala? Bastardos e não filhos. Então o crente não tem como pecar em paz. Pastor, eu sou crente, eu peco em paz. Alguma coisa está errada. Ou a Bíblia está errada, ou você está errado. E se eu fosse fazer uma aposta, eu apostava do lado da Bíblia. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Deus vai sempre não dar paz, Ele vai sempre tirar o nosso sossego. E aqui, José só se revelou depois que os irmãos deles encararam o pecado, que coincidencialmente foi o mesmo pecado que eles cometeram ao vendê-lo anos e anos antes. E a salvação também é assim. A salvação, a reabilitação do crente rebelde, por exemplo, nós temos no filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, no versículo 18, diz assim: levantar-me-ei, isso é o filho pródigo, que pegou a herança dele, foi para a terra,
distante, torrou tudo, enferra, afasta e farra, e aqui, ele lá, sem dinheiro, sem amigos, sem nada, ele falou o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Está vendo a mesma atitude? O pai desse jovem aqui recebeu de volta? Claro que recebeu. Mas ele só pôde enxergar o pai dele como sendo o pai dele quando ele percebeu: eu pequei contra o céu, eu pequei contra o meu pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Pronto, nesse momento ele estava pronto para enxergar o pai como o salvador dele, assim por dizer, e ele retornou. Mas antes que ele retornasse, enquanto ele estava com o dinheiro na mão, com os amigos, na festa, na vida dissoluta, ele estava nem enxergando a situação que ele estava e nem quem era o salvador dele. Mas depois que ele percebeu, aí você fala: então pastor, é o seguinte, então a gente peca e aí a gente se arrepende, a gente se enxerga, a gente volta para Deus e fica tudo como era antes. Bom, depende. Mas já que estamos na história aqui do filho pródigo, olha o que fala aqui no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Diga uma coisa: quando ele voltou para casa, quem era o dono de tudo? O filho, o irmão dele, o outro filho. Tudo bem, ele ganhou uma roupa nova, ganhou um anel, uma festa, mas sabe quem era o dono de tudo aquilo? Era o irmão, o que ficou com o pai, o outro irmão, o que ficou do lado do pai. O pai dele falou: meu filho, não se entristeça, porque tudo que eu tenho é seu. E esse aqui que voltou, o que aconteceu com ele? Ele foi tratado, como ele mesmo diz: faze-me como um dos teus jornaleiros. O que é jornaleiro? Um trabalhador. Ele passou a ser funcionário do irmão. Por quê? Porque a parte dele que cabia a ele já havia recebido e torrado. Sim, ele foi aceito, sim, estava com o pai, sim, estava com o irmão, mas ele não era mais dono ou sócio ou tinha parte, nada. Ele agora era um funcionário, um jornaleiro, empregado pelo seu irmão. Ah, pastor, então tem consequências, O salário do pecado é a morte. Aqui morreu essa parte da vida dele. Ele poderia ter parte, ser sócio, mas ele dissipou a sua herança, agora está sem. Eu posso ter outra herança? Tudo agora pertencia ao irmão. Então nós temos que nos enxergar como nós realmente somos. Olha comigo no versículo 14 de Gênesis 45. Que diz assim: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Outra semelhança paralela que nós temos é que ambos, os irmãos de José, como a pessoa perdida, ou o crente rebelde desviado, ambos experimentam o amor de Deus, o amor do Salvador. Aqui, ele foi primeiro e abraçou e beijou Benjamim. Benjamim não participou da traição. Ele não participou da venda e tudo que aconteceu com José. Mas mesmo assim, os demais irmãos que sim participaram, José foi a eles e os beijou. Demonstrou amor para com eles. Versículo 15. E beijou a todos os seus irmãos. Isso eles não esperavam. Quando viram ele beijar o seu irmão, tudo bem, Benjamim não estava lá, Benjamim não fez nada, tudo bem. Mas ele está beijando a nós. Ele está nos aceitando. Gente, quando um pecador vem a Cristo, ele recebe o amor de Cristo. Quando um crente desviado vem a Cristo, ele recebe o amor de Cristo. Muitas vezes pecadores se acham indignos porque fizeram, deixaram de fazer. Muitas vezes crentes afastados que pintaram, bordaram, pecaram, se rebelaram, eles se sentem indignos do amor de Deus. Mas a verdade é que, assim como José recebeu os seus irmãos, Deus recebe. Deus, ele estende o seu amor. Por que Deus faz isso? Pelo simples fato de que Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então o fato que você ama Deus e que eu amo Deus é porque Ele nos amou primeiro e nós estamos refletindo o amor de Deus.
Todo o amor que existe no mundo reflete de Deus, provém de Deus, parte de Deus. Então, se eu amo Deus, é simplesmente porque Deus me amou primeiro. E se Deus não tivesse me amado primeiro, então eu não amaria Deus, eu não amaria ninguém. Isso se encaixa um pouquinho com a série que terminamos recentemente sobre a linguagem do amor. Tem gente que não compreende essa linguagem. Quando Deus ama, eles têm uma barreira. Mas Deus ama, e quem recebe o amor de Deus pode então amar de volta. José, que ilustra Cristo, ele faz justamente isso. Ele vai a seus irmãos, não só aquele que era inocente, mas também aqueles que o traíram. Então não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, todos temos acesso ao amor de Deus. Mas primeiro temos que enxergar a nós mesmos como nós somos. Olha o versículo 16, nós lemos o 14 e o 15. O 16 fala assim: e esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem, note bem, pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Ambos os irmãos de José, assim como os perdidos e os crentes desviados, ambos têm a alegria que eles causaram compartilhada com os outros. Ambos. Cristo aqui, sendo ilustrado por José, o Salvador, ele teve alegria compartilhada com Faraó e os servos de Faraó. E isso me lembra Lucas 15, que fala assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E você sabia que ontem, foram quantas almas salvas ontem que eu me esqueço? 6. Ontem, 6 ocasiões diferentes, a alegria foi levada aos anjos que estão na presença de Deus. Por quê? Porque 6 almas foram salvas. 6 almas ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho, acreditaram e confiaram no Evangelho e receberam a salvação. Sabe o que aconteceu? Em 6 ocasiões diferentes houve alegria, como diz aqui, houve alegria diante dos anjos de Deus. Por quê? Porque teve um pecador que se arrependeu. Assim como aquela ovelha desviada volta para o aprisco, existe alegria. Aqui fala alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pode ser um pecador salvo, pode ser um pecador perdido. Arrependimento é quando existe aquela mudança, a pessoa ela dá aquela mudança, aquela guinada naquilo que estava, na direção que estava andando, seja para a salvação, seja para no dia a dia. Mas existe alegria, e essa alegria é compartilhada. A alegria é compartilhada depois que nós saímos evangelizar, que nós voltamos, nós compartilhamos. Teve quantos salvos? Eu tive 1, eu tive 2, eu tive 3, eu tive 10. E há o quê? A alegria. A alegria, quanto mais, há mais alegria. Por quê? Porque sempre essa alegria, ela é compartilhada, assim como houve aqui nesse caso. Então, ao crente rebelde, aquele crente desobediente, aquele crente que saiu dos caminhos de Deus, aquele crente que está apreensivo e não quer voltar para a igreja, não quer voltar para Deus, pensando que as pessoas vão estar olhando e vão estar julgando e vão estar... Na realidade, quando alguém é salvo ou quando alguém volta para os caminhos do Senhor, existe sim alegria. Existe alegria. Como pastor, não há alegria maior do que ver uma ovelha arrependida mudar os seus caminhos. Como pastor, não tem alegria maior de ver alguém voltando para o aprisco, voltando para Deus, alguém deixando para trás os caminhos, enxergando como é, enxergando os erros, dizendo que está arrependido e voltando, querendo restabelecer um relacionamento com Deus. Gente, isso é um motivo de alegria. Agora, primeiro temos que nos enxergar como nós realmente somos. Como nós realmente somos. Olha aqui comigo no versículo 9 do capítulo 45. A gente leu o 15, o 14, 15, 16. Vamos dar uma puladinha para o 9, muito importante. Diz assim: apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Aqui nós temos um outro paralelo muito interessante, muito importante. Tanto para o crente, o novo crente, aquele pecador que acaba de ser salvo, acaba de receber a Cristo, assim como aquele crente que está andando com o Senhor, e assim como aquele crente que deixou as veredas do Senhor. Em todos os casos, assim como o irmão de José, eles receberam uma missão. Quem está falando aqui é José, e José está falando aos seus irmãos, e ele está dando aqui uma missão para eles. Ele está dizendo: apressai-vos subir a meu pai. Ele está dizendo: vá-se embora
E vão pegar mais pessoas e tragam-nas aqui. Por quê? Aqui tem comida. Ainda tem 5 anos de fome. Ainda tem 5 anos onde não vai plantar, não vai se colher nada. Tem 5 anos, alimento está aqui, salvação está aqui. Eu sou o regente do Egito. Eu posso salvar todos. Agora, vai lá, busca, tragam aqui. Não é semelhante isso. Não é semelhante isso que Jesus falou: ide nos caminhos, nos campos, nas valas, nos becos, nas ruas, e convida-os, traga-os, force-os a entrar, para que minha casa esteja cheia. É uma missão, é uma missão. Mateus 28, 19, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Uma missão. Todo crente, seja ele um crente obediente, seja ele um crente que está rebelde, ele tem que voltar para o aprisco, ele tem uma missão. Aquela pessoa que ainda não é salvo, ele ao ser salvo, ele automaticamente é dado uma missão. De quê? De ir buscar. Desce a mim e não te demores. Tem um mundo lá fora, um bairro, uma cidade, um estado, um país, um mundo que precisa de Cristo. E a nossa missão é essa, é a gente ir, somos mandados, vamos. O campo missionário é um mundo, a colheita está branca, a colheita está pronta. Agora, poucos são os obreiros. Ore para o Senhor da ceiga, para que mande o quê? Obreiros. Não é nenhuma novidade, obreiros, a missão foi dada. E essa missão, ela requer urgência. Essa missão, ela requer pressa. Essa missão, ela requer experiência. Aqui nós lemos no versículo 9, fala assim: apressai-vos de subir a meu Pai. Ele falou: vamos lá, bora com isso. Vamos lá, corre. Vamos embora, tem pressa. Apressai-vos. Mais adiante, no versículo 13, diz assim: e fazeis saber a meu Pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes vistos, e apressai-vos a fazer descer meu Pai para cá. Pressa. Existe pressa, existe uma urgência. Pastor, por que essa pressa toda? O pai da irmã Vera sai do hospital recentemente. Uma das coisas que o encorajou a sair foi que a pessoa no leito ao lado dele morreu durante a noite. Vocês não sabiam disso, nem eu. Mas só porque a gente não está sabendo, não quer dizer que não tem gente morrendo todo santo dia. Em hospitais, em ruas, por doença, acidente, crime, por diversos motivos, diversos lugares, pessoas estão morrendo a todo instante ao nosso redor. O fato que nós não estamos vendo não quer dizer que eles não estão morrendo. Eu lembro anos atrás, eu já usei esse exemplo muito tempo atrás, eu e o irmão na Inglaterra, nós estávamos evangelizando e nós encontramos um jovem. Esse jovem era meio barra pesada. E nós encontramos com ele, nós falamos com ele, pregamos o evangelho para ele, ele não quis aceitar, ele entendeu o evangelho. Aquela pessoa que você fala, você explica tudo, e você fala, você entende, se eu morrer agora, só para o inferno, entendo. E você não quer, ainda não. Bom, não teve jeito, ele foi-se embora. Na semana seguinte, ficamos sabendo que ele se meteu em alguma confusão, foi esfaqueado e morreu. Eu espero que entre ele falar com a gente e ele ser esfaqueado, em algum lugar ali, ele tenha tomado alguma decisão em relação a Cristo. Agora veja você, nós por acaso ficamos sabendo disso? Que voltamos para a mesma área, e alguém comentou, não foi nem comigo, foi com meu parceiro na ocasião. Mas imagine, isso aconteceu e talvez nunca tivesse chegado ao nosso conhecimento. Das milhares de pessoas que foram salvas desde que iniciamos a Igreja Batista Metropolitana aqui, quantas pessoas foram levadas a Cristo e quantas dessas já não entraram na eternidade? Eu vou ser bem franco, eu não faço a mínima ideia. Eu sei de pessoas que morreram e foram membros da igreja aqui, fizeram parte, pessoas que ouviram e aceitaram o Evangelho. Eu conheço uma ou duas, mas nos últimos 11 anos, das milhares de pessoas, nós não sabemos, só no céu vamos saber. Mas pessoas estão morrendo todos os dias, e quem morre sem Cristo, acabou. Ah, não vai ter uma segunda chance? Não vai ter uma segunda chance, é agora. Agora.
E cabe a nós, daí a urgência. Daí a urgência de a gente sair, daí a responsabilidade. A Bíblia fala que nós somos atalaias, e se a gente não avisar o ímpio sobre os seus caminhos e o ímpio morrer, o sangue dele vai estar em nossas mãos, porque nós não avisamos. E aí? Nós vamos prestar conta um dia disso. O que você fez? Quem você avisou? Aí todas as desculpas: eu estou muito ocupado, estou cansado, estava chovendo, está fazendo sol, amanhã eu vou, outro dia, eu não sei, isso é um dom que eu não tenho, não é o meu forte. Todas essas desculpas vão desaparecer. Ah, pastor, aqui não dá para mim, terça não dá, sábado. Gente, escolha um dia, uma hora, arrume um tempo. Se não dá terça, não dá quarta, não dá quinta. Agora, você quer me dizer que não dá de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, não dá? Então, você está muito ocupado. Está ocupado além daquilo que Deus quer que você esteja ocupado. Eu entendo, nós temos responsabilidades, eu também tenho, mas nós temos que separar um tempo. Eu sei que às vezes dá para ir mais, às vezes dá para ir menos, mas se não dá para ir nada, nunca, jamais, precisa se tratar dessa questão, porque todos nós temos uma missão. A nossa missão é de ir chamar as pessoas para vir para onde tem alimento. É para vir onde tem, aqui José era praticamente o rei, era o regente. Ele não era o rei, não era o faraó, mas ele que regia, ele que mandava. Então nosso trabalho é levar as pessoas ao rei. A nossa missão, e essa missão pede pressa. E nós temos que ter pressa nessa questão. Olha comigo, última coisa esta noite, no versículo 24 de Gênesis 45. Vamos ver o último paralelo desta noite. E diz assim, isso é José falando aos seus irmãos, quando eles estavam já indo embora, voltando. E despediu os seus irmãos e partiram. E disse-lhes: não contendais pelo caminho. É meio triste isso, né? Meio triste. Aqui falou que ele se despediu e eles partiram. Eu imagino a cena assim: tchau, irmãos, tchau, José, vamos logo pegar meu pai, tchau, tchau. Eles partiram, e partiram. Eles já tinham partido. Aí ele disse-lhes: e tem uma última coisa: não contendais pelo caminho. Ou seja, não briguem. Não briguem. Gente, depois de tudo que passaram, e José conhecia os irmãos dele, o caráter e o calibre dos irmãos, para saber, eles vão se meter em confusão. Eles vão brigar no caminho, vão arrumar confusão. Ele teve que avisá-los. Agora, qual o paralelo que nós temos na vida do crente? O novo crente, o crente desviado, o crente fiel, aquele que não é crente ainda. O paralelo é o seguinte: ambos somos avisados que a batalha não acabou. Finalmente os irmãos se reconciliaram com José, finalmente encararam o seu pecado, finalmente fizeram as pazes, finalmente o pai vai ser buscado com o resto da família, finalmente vão para o Egito, finalmente não vão ter que viajar mais, vão estar em segurança, finalmente resolveu tudo. Aquele peso na consciência, aquela coisa comendo o coração e o juízo deles foi levantado, foi tirado, foi tudo perdoado, mas não acabou. Você foi salvo? Glória a Deus. Mas sabe uma coisa? A batalha ainda não acabou. A batalha não acabou. Ainda estamos, o Espírito ainda está contendendo contra a carne. Existe uma batalha, uma luta, existe um diabo que está querendo te pegar, te lançar, te derrubar. Existe uma carne que é aquele traidor interno que está dentro de você, que está querendo lhe trair, lhe entregar. A batalha continua. Ainda há tentações, tribulações, a batalha continua. Sabe, o crente que pensa: eu nasci de novo, sou salvo, agora vai ser um mar de rosas, vai ser uma maravilha agora. Não, a batalha vai terminar quando nós fecharmos os olhos em morte, ou quando Jesus vier nos buscar. Pronto, aí acabou. Aí acabou. Até a gente ser arrebatado ou morrer, a batalha continua. A batalha continua, não terminou, ela vai seguir, porque assim é o coração do homem, sempre pronto para se desviar. Sempre. Por isso que a Bíblia fala: não tenhais cuidado da carne.
Isso quer dizer, não paparique a carne, não alimente a carne, não fortaleça a carne, porque a carne sempre vai estar lá. Você dá a mínima perninha, ela quer o pé todo, ela quer o pé, ela quer tudo. Você dá a mínima chance, ela não perde, ela aproveita toda oportunidade. Então nunca devemos desfalecer, nunca devemos deixar de vigiar, porque o nosso adversário, o diabo, anda em derredor buscando a quem possa o quê? Tragar. E sabe quem o diabo traga? Aquele que pensa que está tudo certo, aquele que pensa que está tudo tranquilo, não tem mais batalha, eu vou agora descansar, baixar a guarda, relaxar, ficar balançando aqui na rede espiritual, está tudo numa nice. Pois é aquele que o diabo vai lá balançar a rede dele. Agora o crente que está vigiando, o crente que está orando, está buscando Deus, se fortalecendo, não que está dando oportunidade para a carne, aquele o diabo fala, aquele não, eu vou pegar aquele outro ali, ó. Gente, o diabo é preguiçoso. O leão, se você assistiu o filme, ou leu um livro sobre leões, o leão quando vai caçar, ele não escolhe aquele animal no rebanho que é o mais rápido, o mais forte, o maior. Não, ele quer o mais fraco e o que vai ser mais fácil de pegar. Ele vai querer aquele que ele precisa correr menos. Ele não vai querer pegar aquele animal, aquela gazela, aquela grandona, alta, forte, veloz. Eu vou se cansar demais. Eu vou pegar aquele velho, aquela gazela velhinha. Estou apontando ali, mas não é nenhuma referência para as irmãs ali. Eu sou aquele jovem ali, aquela gazela jovem que se afastou do rebanho, que está isolada. Eu vou atrás dela. Aquela que está fraca, vou pegar aquela. Ele não vai pegar que está lá na frente, disparado. Aquele ele vai disparar. Pois é, temos que vigiar. A batalha não terminou. E como pastor, e mesmo antes disso, é uma realidade. Você vê que todas as pessoas que caem são aquelas que se isolam ou se enfraquecem. E o diabo vai lá e não tem outra. É o primeiro. Que ele está no centro do rebanho, no meio do rebanho, lá na frente do rebanho. Por quê? Porque o leão vem lá de trás. Se o leão vem de trás, eu quero estar no outro lado do rebanho, lá na frente, bem no meio. Porque se for pegar, vai pegar outros primeiro. Nossa, pastor, que egoísmo. Pois é, sejamos práticos. Antes você que eu. Mas a verdade é que nós temos que então vigiar sempre, nunca descuidar e sempre manter os nossos olhos na meta, no alvo que é Cristo. Então, para encerrar, estas semelhanças nos ensinam como nós podemos abordar e entender como uma pessoa não salva pensa. Não é muito difícil, porque todos nós um dia não éramos salvos. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós esquecemos de ter um pouquinho de piedade, misericórdia e graça com certas pessoas difíceis. Pois é, eu não sei quanto a você, mas eu fui uma cascadura de roer. Temos que lembrar como funciona, temos que saber como nos proteger e também saber como ajudar alguém a voltar, ou se a gente se vê longe do rebanho, como a gente pode voltar e como a carne vai agir, como a carne vai responder, para que nós possamos então pular por cima, ter essa vantagem e possamos então voltar ao rebanho e voltar à comunhão com o Senhor. Amém? E vamos orar. Amado Pai, Deus querido,